Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos nesta quarta-feira, dia 3 de novembro, penúltimo mês do ano, juntos mais uma vez, fazendo esta meditação prévia antes do nosso momento de oração. Você que não pode vir ao culto, que está em seu lar, faça essa meditação, reflita, tire as lições para a sua vida. Procure, com toda sinceridade, um crescimento espiritual, sempre fundamentado na palavra de Deus, porque isto é muito importante, termos esta base de crescimento. A nossa base é a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor pedindo a sua orientação. Senhor Deus, muito obrigado por este belo dia que está nos dando. Muito obrigado por este momento de encontro com os nossos queridos irmãos e amigos. Derrame sobre nós a tua bênção, derrame sobre nós a tua unção e inspira-nos, Senhor, a buscar-te mais. Abençoa este mundo, Senhor, abençoa nosso país, abençoa nosso estado, abençoe as nossas igrejas e abençoe as nossas vidas. Pedimos-te humildemente no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Gostaria de conversar com vocês um pouquinho neste instante sobre o assunto que Deus nos ajude a sermos crentes como Estevão. Todo mundo sabe quem foi Estevão. Ele era um homem que tinha uma grande comunhão com Deus. E devido a esta grande comunhão, ele pôde impactar aqueles que se aproximavam dele. Gostaria de ter como base dois versículos que está lá em Atos, capítulo 6, versículos 4 e 5, que diz assim: Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Só até aqui, quero destacar aqui nos versículos que lemos, que Estevão foi eleito como um dos 7 diáconos, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vamos destacar este aspecto aqui da vida de Estevão, homem cheio de fé. Então, por causa da sua vida de comunhão com Deus, Estevão foi um homem que impactou aqueles que o cercavam. Foi um homem reconhecido pelos apóstolos, foi um crente reconhecido pelos apóstolos. Foi um homem escolhido para servir na igreja nascente. É muito interessante que leamos a biografia de Estevão e façamos um paralelo entre a vida dele e as nossas vidas. Não quero com isso diminuir absolutamente ninguém, não é? Fazendo um paralelo, justamente para termos motivação para prosseguirmos e concluirmos que vale a pena procurarmos nos tornarmos cada dia um crente melhor, tendo como base a nossa melhora na vida cristã, tendo como base a vida de Estevão, seu testemunho, sua vida, sua proximidade de Deus, sua comunhão com o Senhor. Então Estevão, dentro do contexto bíblico, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Está lá no versículo 5, cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse assim: Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos dá a escolha, e Estevão comprova isso previamente, que é possível ser cheio do Espírito Santo. Então, a tal ponto que devemos nos deixar
ser dominados, cheios pelo Espírito Santo, a tal ponto dele poder encher as nossas vidas, dele poder dominar as nossas vidas, dele poder orientar as nossas vidas. Então Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, está lá em Atos, capítulo 6, versículo 5. Mas também a palavra diz que Estevão era um homem cheio de poder, cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Porque lá no versículo 8 do capítulo 6, diz que ele fez grandes prodígios. E é sabido que os apóstolos, aqueles cristãos emergentes do início da igreja, o Espírito Santo operou poderosamente na vida deles. E eles faziam curas, eles ressuscitavam os mortos. Eles eram homens cheios de poder. Não é difícil achar aqui em Atos esses atos poderosos desses servos do Senhor. Então, Estevão, ele era cheio do poder. Mas também lá no capítulo 6, versículo 10, a palavra diz também que ele era um homem cheio de sabedoria. Ora, se ele era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus lhe dava sabedoria. Ele sabia como falar, ele sabia como comunicar o Evangelho de Cristo, ele sabia como convencer as pessoas de que Jesus Cristo era o Redentor, era o Messias, era o Salvador. E ele convencia de tal forma que quem não aderia ficava irado. Quem era contra o Evangelho, não tendo como rebater, ficava irado com ele. Tanto é que nós sabemos da sua morte, humanamente, uma morte cruel, uma morte por apedrejamento. Horrível, mas ele morreu dando testemunho do Evangelho de Cristo. Morreu pelo Evangelho, por causa do testemunho do Evangelho. Mas também nós vemos que Estevão era um homem cheio de graça. A graça de Deus era tamanha na sua vida que o seu testemunho era irresistível, como já dissemos. Ele era um homem cheio da graça de Deus. Mas também nós vemos que ele era um homem cheio de fé, já comentamos isto, está no versículo 5. Ele era um homem cheio de fé. Seria interessante avaliarmos a nossa fé, o tamanho da nossa fé, aonde chega a nossa fé. Seria interessante fazermos esta avaliação. Eu desejo crescer na fé. Peço a Deus que me dê graça. Peço ao Senhor que me pegue pela mão. Mas você deve nutrir esse desejo também de ser um homem cheio de fé, de pedir ao Senhor que te pegue pela mão e te carregue para um patamar mais elevado de fé e de confiança no Senhor. Mas também Estevão, ele era um homem cheio de amor pelos seus inimigos. Amor pelos inimigos. O pessoal estava apedrejando a Estevão, matando a Estevão. E ele vira para os seus inimigos e diz assim: Senhor, não lhes imputes este pecado, tal como o Senhor Jesus na cruz, perdoando aqueles que o crucificavam, pedindo ao Pai também que não imputasse, que lhes perdoasse este pecado que eles estavam cometendo. Vejam Estevão da mesma forma que o Senhor Jesus, ele suplicando, intercedendo, um homem cheio de amor
pelos inimigos, um homem que orou pelos inimigos. Está na palavra, orar pelos inimigos. Orar pelos inimigos. É difícil isso, irmãos. Não é fácil, mas está na palavra. Se não temos condições, peçamos ao Senhor. Não desistamos de pedir ao Senhor que nos ajude. Mas também, Estevão, pela sua comunhão com Deus, ele era um homem cheio de luz. O seu rosto parecia o rosto de um anjo. Está lá em 6:15, capítulo 6, versículo 15. O seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ele era um homem puro. Ele era um homem puro. Ele era um homem santo diante de Deus. Nós também somos santos no sentido de termos sido separados pelo Senhor. Mas há níveis de pureza, de santidade, que nós, como crentes, que refletem a vida cristã, que procuram o conhecimento da palavra, possamos procurar uma vida de maior pureza perante o Senhor. Este é o meu conselho. Essa deve ser a nossa atitude. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos como Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio de poder. Estevão era um homem cheio de sabedoria. Estevão era um homem cheio de graça. Estevão era um homem cheio de fé. Estevão era um homem cheio de amor, que orava pelos inimigos. E Estevão era um homem cheio de pureza. Que o Senhor nos ajude a, baseado nessas pequenas argumentações sobre a vida de Estevão, procurarmos crescer na fé, procurarmos ser como foi Estevão, como foi Paulo e muitos outros grandes vultos do cristianismo. Que o Senhor nos dê graça. Agora oremos, pedindo ao Senhor que nos ajude, pedindo ao Senhor que nos dê a mão e que nos ajude a crescer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família.